depois da longa apresentação do curso, em que eu acho que finalmente encaixou na aula passada, e eu já expliquei várias vezes aqui por quê, porque foi uma mudança de perspectiva, né, da verdade para o real. Eles são obviamente interconectados, não se diz verdade sem ser do real, mas se diz real sem supor a verdade. É o que os pós-modernos fazem. E aí eles deformam o real. Deformam é uma palavra, enfim, mudam a forma do real para o virtual, para o hiperreal, e alienam a verdade. Por outro lado, quando eu digo não se diz verdade sem ser do real, também não é óbvio, porque real veio sendo... Use the apps you love, Write and Zoom. O Zoom caiu e vai voltar. Recording in progress. Get it. Eu tenho que dizer get it ali. Get it. Pronto. Fomos e voltamos. Espero que não aconteça de novo. O real foi definido de muitas maneiras e em algumas ele tendeu a desaparecer. Quando no século XVII Berkeley diz que vai construir a sua filosofia sem levar em consideração a hipótese, sublime hipótese, de um real externo a ele, porque a sua materialidade do real lhe é embaraçosa, ele está efetivamente construindo todo um sistema filosófico cujos antecedentes mais remotos, né, tiveram como objetivo recuperar algo de real, a definir em cada caso. Depois do grande desarranjo dos sofistas no século V, quer dizer, depois daquela bonita experiência pré-socrática, né, de procurar e encontrar um princípio que não fosse uma coisa, um princípio universal, abstrato, genérico, absoluto, que desse conta de que tudo ao mesmo tempo explode na máxima diversidade e se recolhe na unidade mais protegida, a que eles chamaram respectivamente physis e logos. E nesse movimento que eu vou falar hoje, fizeram aquela bonita experiência da verdade aletheia como regime de mostrar a explosão da physis e recolher a proteção do logos. A craseado proteção do logos, sem que physis e logos fossem algo de oposto, eram complementares. Naquela experiência, século VI, foram complementares porque a dispersão pertence à reunião e ao reunido pertence o disperso que dele explode. A experiência da verdade como dar e reter, dar sinais, não afirmar nem negar, mas dar sinais, e vamos reter isso, não afirmar nem negar, porque isso vai ser fundamental depois para a construção da maior parte dos modelos da verdade. E eu estou dizendo maior parte porque não me ocorre algum aqui que possa fazer exceção, porque senão eu teria dito de todos os modelos da verdade. É que a verdade é afirmativa e o erro é negativo. Então, Heráclito, meu querido Heráclito, o Deus de quem é o templo em Delfos não afirma nem nega, mas dá sinais. Dar sinais significa mostrar, mas também significa esconder, porque em outro fragmento, cosmos sempre vivo, como um fogo sempre vivo, que se acende em medidas e se apaga em medidas.
e se acende a intervalos e se apaga a intervalos, mostra e esconde. A força que faz aparecer, com essa mesma força, porque não há outra, a força que faz aparecer, com essa mesma força tende à ocultação, de modo que ocultar e mostrar pertencem ao mesmo movimento do real, de tudo que é na explosão das aparências, no momento em que a aparência não era isso, as aparências enganam, e que trouxemos aqui e carregamos hoje com dificuldade, né? As aparências são as opiniões, são as narrativas, porque a referência à verdade está excluída no regime da pós-verdade, a ver e a discutir. Obviamente isso não vai ser esse semestre, vai ficar para o próximo curso, né? Acho que já deu para perceber, mas então esse positivo e negativo de verdade e erro, né, se desenvolveu em muitas sucessivas, o que não significou contínuas e aperfeiçoantes experiências do que é real, do que é verdade, se a verdade é do real, se a verdade é um efeito do trabalho do homem sobre o real, de modo que definir real veio a ser, suponho isso e proponho, né, o primeiro trabalho da filosofia. A filosofia, que é filia, amizade, tendência na direção, né? Talvez dizer tendência como em hemofilia, uma tendência ao esvaimento do sangue, não um amor a ele, né? Então, uma tendência na direção da sabedoria, filia tu sofia, né? A filosofia. Nós dizemos, o objetivo da filosofia é a verdade do ser, ou como mais completamente Aristóteles definiu, a verdade do ser e o ser da verdade, que seria uma das maneiras como ele definiu o que é a metafísica, né? Mas, proponho eu, para começar qualquer trabalho filosófico, ou seja, para iniciar a reflexão do pensamento, que se chama filosofia ou se chamou filosofia, é necessário intuir o que é real. Qual é o contexto, o perímetro, a cercadura em que uma questão do real vai poder se pôr ontologicamente. Quer dizer, a pergunta ontológica, que é a pergunta da filosofia, o que é mesmo, né? O que é ser, o que é real, o que é o mundo, o que são todas as coisas do mundo, respondido segundo as mais diversas épocas de maneiras diferentes. Mas se não houver uma intuição na direção do que pode ser real, e que não é uma resposta, mas é uma impulsão na direção da possibilidade de se formular a questão do real, a questão ontológica. A segunda questão é, bom, dito isso, como é que se conhece? Do real queremos a verdade. Então, a verdade, sim, está anexa ao real. Não dá para falar do real sem já estar envolvido com sua verdade, mas ainda não se sabe como a verdade é alcançada. Então, isso é um segundo movimento, mas não propriamente um segundo momento, porque a verdade está imbricada no real. Estou falando lá atrás de Platão, de Aristóteles. Comecei aqui dizendo, depois do grande desarranjo dos sofistas no século V, que explodiram aquela bonita tensão de logos e physis e atribuíram à physis o caos e a impossibilidade de conhecer, compreender e comunicar, portanto a impossibilidade da verdade, nem ser nem não ser são, que é Gorgias, ou em outro giro, mas na mesma direção de que não é a realidade crua agora, múltipla e excessiva
do real, da realidade que se dá, mas é o homem que a mede. Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Em geral, a sentença para aí, e isso induz a muito equívoco de interpretação, né? Porque a sentença completa é: o homem é a medida de todas as coisas, do ser das que são, na medida em que são, do não ser das que não são, na medida em que não são. Portanto, ser e não ser, são e não são, e o homem mede ser e não ser. A medida pertence ao homem, e é a medida que está sendo levada em consideração, e ela aparece no discurso. Ela aparece como o que Protágoras chamou os discursos tremendos. São aqueles que se formulam sem que se saiba a verdade e que, portanto, conflitam, e é necessário escolher entre o que diz sim e o que diz não, aquele que mais agrada, mais parece verdadeiro. Retiro a palavra verdadeiro, aquele que melhor convence. Esse é o momento em que a aparência começa a ser, e não só começa a ser e depois vai ser mais, não, começa a ser na sua forma mais brutal, porque é a primeira exclusão. A primeira exclusão da physis os sofistas fizeram, e não foi uma exclusão de uma oposição que pode se recompor. Isso os filósofos vão tentar fazer. Não tem recomposição nos sofistas. A extraordinária sentença de Gorgias, que aparentemente abre o seu livro, imaginem que livro, nem ser nem não ser são, né? É para não ter conciliação nenhuma. E nesse momento começa-se a poder dizer que as aparências enganam. Não era assim. Nos pré-socráticos, um século antes, bem um século antes, porque alguns dos pré-socráticos conviveram com os sofistas. Sócrates conviveu com os sofistas. Sócrates é um filósofo do século V, ele morreu no primeiro ano do século IV. A gente pensa em Sócrates no século IV porque pensa em Sócrates como Platão, né? Que também nasceu no século V, morreu aos 80 anos, bem dentro do século IV, né? Mas então tem ali uma simultaneidade. Imaginem que tensão extraordinária de se experimentar, se fosse possível, se já houvesse a perspectiva de uma história da filosofia, experimentar a relativa simultaneidade. Tales não pertence a ela, por exemplo, mas a relativa simultaneidade entre os pré-socráticos e os sofistas e o bem início, um início de crítica moral, vamos chamar assim, de Sócrates, contemporânea aos sofistas, mas fazendo a divisão por paradigmas, por modelos de ser e verdade. Os pré-socráticos não diriam, e tanto quanto eu sei, não disseram, que as aparências enganam. Em Parmênides, e eu vou referir de memória, portanto não estou citando, há um fragmento, eu escrevi um poema, né? Então são versos, 2 ou 3 versos aí. A força que põe na presença, physis, a força que põe na presença, aí repousa na presença, e se mantém na aparência. O que é a aparência? É o aparecer de ser, é o aparecer de logos e physis, sua tensão e complementaridade. Isto é, este aparecer não são as aparências que enganam, é aquilo que o dar-se de tudo que se sustenta no aparecer e que já vimos inicialmente, vamos ver ainda de novo, tanto se sustenta quanto se retrai no aparecer e no desaparecer, que é a grande experiência de verdade
na qual eu ponho tanta esperança de que hoje nós possamos, sem recuperá-la pré-socraticamente, isso é totalmente impossível, mas tentarmos ouvi-la com um ouvido pós-verdade. Vamos imaginar que quando nós formos obrigados a dizer, ainda nós não somos, no espaço público, da tomada de decisões, em que os fatos objetivos valem tanto quanto qualquer opinião, sim, acabamos eu ia dizer sair de uma eleição, não saímos ainda. Ontem ainda houve um movimento para anular um número X de urnas só no segundo turno, porque então o derrotado venceria e o vencedor perderia por uns 2% aí, em determinados lugares, e não em todos, um determinado tipo de urna, que funcionou em vários lugares e não só nesses, e só no segundo turno, não no primeiro, em que as mesmas urnas funcionaram, não só para os candidatos a presidente, mas para deputados, senador, governadores, e elegeram um bocado de gente do partido que agora contesta as mesmas urnas só no segundo turno. Quer dizer, isso é, do ponto de vista da objetividade dos fatos, inteiramente insustentável. No entanto, é um movimento que está sendo feito. É um movimento para obter um resultado útil a alguém que é da ordem do poder, que é da ordem de um aguçamento da polarização em que nós estamos vivendo aqui no mundo. Não é igualmente pelo mundo todo, mas vai pipocando e mostrando uma tendência ao desaparecimento do espaço do meio, do lugar onde nós podemos nos sentar para conversar, em que adversários podem se tornar aliados ao longo de um diálogo, vamos figurar assim platonicamente, ao longo de um diálogo em que eles entraram opostos, eventualmente, adversários, mas não inimigos, senão não teriam sentado, e saíram não necessariamente conjugados num resultado convincente para os dois, mas deram passos, o que hoje talvez se chame negociação em política, e que tem, enfim, sabemos que tem sua sujidade também, né? Mas um diálogo platônico, no fundo, é uma negociação. Nem todos saem igualmente convencidos no final. O volume de sim, Sócrates, não, Sócrates, concordo, Sócrates, não compreendi, Sócrates, né? Não significa que no final Sócrates deu um banho, né? Às vezes não é, e às vezes não acaba, e é preciso convocar outro que depois não se deu ou não foi escrito por Platão, né? Mas esse lugar do meio, que Aristóteles também valorizou tanto, e que não por acaso não está na sua lógica, onde se constrói custosamente a proposição correta, que por combinação com todas as outras e pela correção da série deve ser verdadeira, e aí vem sobre ela a metafísica, os seus princípios de identidade, não contradição, que servem à lógica, e finalmente pode-se concordar que ali a verdade habita. É um passo adiante que Aristóteles deu. Não aí, que seria o lugar imediatamente suspeitado de ser aquele em que se vai tratar do lugar do meio em que se dá a verdade. Não é na ética. E ele está falando nas virtudes. A verdade é uma virtude. Antes de ser algo de ordem epistemológica, é algo de ordem ética, como a coragem, a justiça, a sabedoria, a temperança, que depois os cristãos incorporaram,
E as virtudes não são em si, elas são um trabalho que o homem faz entre extremos, entre a temeridade e a covardia, por exemplo. A virtude, que é a coragem, está em algum lugar, não no meio termo exato, não no muro, está em algum lugar entre a covardia e a temeridade. Que lugar? Um lugar que está mais próximo da covardia. Surpreendente, mas é que a temeridade arrisca a vida e a covardia a preserva. Ora, na ética se trata da felicidade, e a felicidade supõe a vida, claro. A covardia preserva a vida, não a arriscando em nada. E, portanto, a possibilidade da felicidade não está na covardia. A coragem assume o risco de viver. Viver, como dizia Guimarães Rosa, viver é dificultoso. Assume o risco de viver, mas não o de morrer na temeridade, na ousadia de lançar-se no vendaval em que a morte habita. Então, há um lugar, e em cada caso, para a verdade, para a justiça, para a temperança, nos diversos livros da ética, Aristóteles procura esse lugar do meio, que não é a metade, né? Não me canso de dizer isso, porque numa tradução latina, veritas est in mediocritas, a palavra mediocridade, não é? Que aparece aí, nos dá uma impressão ruim a nós hoje, pelo uso vernáculo que fazemos da palavra, o uso moderno que fazemos da palavra. Não, está num lugar entre, a ser procurado de cada vez, de modo que a ética é um trabalho. As virtudes não se dão acabadas, e a verdade é uma virtude. Então, essa conjuntura, não é, põe também o conhecimento filosófico na dimensão de uma virtude. Porque depois do grande desarranjo sofístico, e atenção, eu digo desarranjo, mas valorizo os sofistas como enormes pensadores, que só não continuaram sua carreira porque Aristóteles determinou que eles não eram filósofos, por causa lá da maneira como se... E os pré-socráticos também. Os pré-socráticos, por causa da maneira como se relacionavam com a causalidade, segundo Aristóteles, mal, e a causalidade, a doutrina da causalidade em Aristóteles era central, era um divisor de águas. E os sofistas, porque não construíam bons silogismos, não raciocinavam, seus discursos não carregavam a verdade. E sim, não carregavam, né? Mas isso foi uma ruptura com o pensamento pré-socrático, que nunca foi recuperado, esse pensamento. Embora Platão tenha assinalado Parmênides como uma espécie de Deus tutelar da filosofia, vou montar a filosofia segundo Parmênides, segundo uma compreensão do ser como um. Ser é um. Há um diálogo de Platão, o Parmênides, justamente, em que pergunta-se, e Parmênides está presente, e Sócrates é jovem, o jovem Sócrates, né? Em que se pergunta o que significa ser é um. E Parmênides não diz só que é um, diz também que é eterno, imóvel, imutável. Platão recolheu aqui e ali todas essas determinações, né? Não são qualidades, porque ser não é algo que se qualifique, e de modo que nós nos acostumamos a dizer que Parmênides não era época de definições, isso só vai vir com a lógica, definiu ser como uno, eterno, imóvel e imutável. Isso se retira de Platão, da leitura de Platão, e muito provavelmente, embora essas palavras estejam no mesmo correr de uns, se não me engano, 27 versos no poema de Parmênides, ou 13, agora não me lembro, essa não é a definição de Parmênides de ser.
São maneiras que ele tem de se aproximar do que impede o pensamento de se desgarrar em não ser. Do que não é, não permitirei que penses nem digas, porque nem pensável nem dizível é o que não é. Como poderia deixar de ser aquilo que é? Como antes teria vindo a ser? Então, retirado da pesquisa, do inquérito, historia, do trabalho do pensamento, tanto origem quanto perecimento. Esses cuidados de Parmênides são grandiosos, né? E envolvem tanta coisa que não merecem ser reduzidos a isso. Definição do ser de Parmênides, 2 pontos. Ser é uno, eterno, imóvel e imutável. Não. Mas Parmênides disse que ser é uno. Heráclito não tinha dito coisa diferente. Quando ele disse, ouvindo não de mim, mas do Logos, é sábio dizer junto com ele, homologuem, dizer junto com ele, dizer como ele diz, o Logos. Rempanta, tudo um. Não tem o verbo aí. É reversível essa frase. Tudo um tudo. Como, aliás, ele vai dizer em outro. E de todas as coisas um, e de um todas as coisas. Então, essa ideia do um, que veio a dar uma enologia, discute-se muito se Aristóteles pensou o um ou pensou o ser, ou pensou os dois, um como o outro. Bom, isso está lá nesse diálogo Parmênides de Sócrates, Platão. É um diálogo mais tardio, em que, repito, está o jovem Sócrates. E Parmênides guia e ensina com maior paciência a Sócrates a compreensão do que significa ser é um. Vão tratar de unidade e multiplicidade, e aí já é Platão. Querer tratar da multiplicidade já é Platão, não é Parmênides, é o Parmênides de Platão, de 1 e 2, de 1 e 2 e mais. E por que afinal de contas, se ser é um, usam-se 2 palavras para dizer ser como um? Não, talvez um dos mais difíceis diálogos de Platão. Mas o que há aí que me interessa agora particularmente? Uma intuição já amadurecida a essa altura, né? Mas lá no início, vamos pensar Platão se determinando a ser filósofo. Eu ouvi Sócrates, eu participei, assim parece, dos mistérios iniciáticos da escola pitagórica, eu gosto dos números, eu acredito mesmo que os números têm uma realidade, a palavra ainda não havia assim, ontológica. Aristóteles depois foi discutir isso muito com ele, daí saiu a teoria das ideias. Eu quero ser filósofo agora. Ouvi Sócrates, andei por Pitágoras, eu quero ser filósofo. E depois do que os sofistas fizeram, eu não posso amar a sabedoria, tender a ela, sabendo que não a possuo, que foi o que Sócrates me ensinou, se não tiver uma intuição de que há um real. Porque Gorgias disse que nem ser nem não ser são, e de que, portanto, o mais provável é que não haja nada. Se houver, não pode ser conhecido. Se puder, não pode ser compreendido. Se puder, não pode ser comunicado. E daí decorre que não há verdade. Bem, então, existe a probabilidade de não haver nada que mereça ser considerado na ordem da verdade, na ordem do amor à sabedoria, que terá daqui a pouquinho o nome verdade. Aletheia é a palavra grega, mas não é a dos pré-socráticos. Então, a intuição de Platão, olha a arrogância de dizer isso assim, ele não deixou isso em carta nenhuma e não está dessa forma nos diálogos, mas pode ser extraída deles. A intuição de Platão é a de que ser é mais do que a unidade consigo mesmo, que não tem fora, que também está lá no poema de Parmênides, e no mesmo correr desses, talvez 27 versos, ele é todo cheio de si e não tem limites.
não é limitado por algo que seja seu fora, né? Onde haja, portanto, algo que o possa limitar, que ser não é precisamente isso que mestre Parmênides, que me vale mais do que Heráclito, que é o mestre dos sofistas, muitas vezes Platão disse isso, né? Formulou. Platão, lendo Parmênides, formulou. Porque, e isso é Platão, porque de tudo que tem a possibilidade de existir, ainda que uma única vez, deve-se dizer que é. Ou seja, ele está introduzindo na ordem do ser existência e possibilidade. Tudo com que Parmênides totalmente não concordaria. De tudo que tem a possibilidade de ser. Portanto, não é agora no momento em que eu digo isso. De tudo que tem a possibilidade de ser, mesmo que apenas uma vez, que portanto não tenha a estabilidade que Platão foi encontrar nas ideias, nas formas puras, das quais essas sim se podia dizer que são unas, eternas, imóveis e imutáveis, né? Apenas uma vez existir, deve-se dizer que é, deve-se atribuir ser ao que tem a possibilidade de existir, e existindo, ainda que apenas uma vez, é. Qual pode ter sido a intuição pré-ontológica de Platão para dizer isso? Chama a atenção que isso está no Sofista. É um diálogo mais intermediário, né? Não é um diálogo socrático. Não foi Sócrates que disse isso, que pensou, é Platão que está pensando. Ele está fundando, a partir das impulsões de Sócrates, a filosofia platônica, a primeira que nós conhecemos como um sistema que tem partes que se conjugam. Qual poderia ter sido, para dizer isso, mais tarde, a intuição pré-ontológica, significa antes de cuidar propriamente de ser, de Platão? Proponho que tenha sido uma consideração positiva atribuída a tudo que parece ser, do que não se sabe se é ou não é, e sendo como é, ou seja, de toda a multiplicidade. Quando o jovem Sócrates, lá no Parmênides, diálogo mais avançado, inquire Parmênides, porque não entende o jogo de unidade e multiplicidade, era Platão fazendo o relatório da sua intuição. Não é que as multiplicidades valem o mesmo que a unidade. Não é logos e physis, de novo se recompondo numa tensão indissociável como lá nos pré-socráticos. Mas as multiplicidades valem porque existem. E existem não apenas uma vez, mas persistentemente. Delas deve-se dizer que são. Agora, como, mesmo por quê, por quanto tempo, em que condições, não sei, precisamos procurar. E nesse precisamos procurar é que a ontologia começa. É que a determinação do que é real começa. Mas quando Platão teve, e de novo, atenção, isso é se estiver indo na direção, eu próprio, portanto, de lidar com a catástrofe, no sentido distópico da pós-verdade, então, se quiser ir a Platão, pode-se não ir. Se quiser ir a Platão e procurar lá algo que nos alegre,
não quero dizer que nos sirva, para não ficar na dimensão do consumo em que nós vivemos hoje, né? Que nos alegre, que nos dê força de pensamento, força para de novo pensar. De novo significa mais uma vez e de modo novo, quer dizer, não como Platão, mas como nós, ameaçados aqui pela pós-verdade. Então, se quiser ir a Platão e procurar, contador Geiger ali, né, da nossa procura. A procura é diferente para cada um que vai a Platão, né? E procurar essa intuição pré-ontológica, que eu estou dizendo que Platão teve, aliás, estou dizendo mais do que isso, que todo e qualquer filósofo, pelo menos dos grandes que nos revelaram, mas estou em afirmar que todos, têm que ter tido uma intuição pré-ontológica, sem o que não poderiam propor o que é ser. Que a intuição pré-ontológica de Platão tenha sido a de conceder às multiplicidades um estatuto de ser, do qual ainda nada se sabe, só que é um dever do filósofo não lhes negar ser. Parmênides negou, porque tem a possibilidade de existir ainda que apenas uma vez. Deve-se dizer que são, mas não são aquilo que propriamente é. E aí podemos dizer, há o que propriamente é, e há o que impropriamente é, mas ainda assim é. Ressoa aqui alguma coisa de Heidegger tanto tempo depois, né? O autêntico e o inautêntico, embora isso se referisse ao Dasein, a nós, humanos, na nossa vida, existência. Mas podemos pensar assim, ser se diz num sentido próprio, mas também se diz num sentido impróprio se pensar no próprio, naquele mais alto, mas próprio se pensar que de tudo que tem a possibilidade de ser, ainda que apenas uma vez, deve-se dizer que é. Então, propriamente é. Em relação ao que, aí sim, propriamente é, o modo de ser das multiplicidades, do muito haver, não é tão próprio assim. Corremos o risco de nos perder nas aparências, no que ele chamou de simulacros, de nos afastarmos e os políticos e os sofistas se afastaram muito do núcleo de ser, de serem todas as coisas, porque inclui as multiplicidades. E com essa intuição pré-ontológica, por que eu estou chamando pré-ontológica? Ele estava apenas olhando para o seu entorno e dizendo, eu não tenho estômago, coragem, para dizer que esta sala com suas carteiras e essas pessoas que estão aqui, mais provavelmente não são, ou que o que são e o que não são, não lhes pertence, sou eu que as meço. Os meço, ser, na medida em que são, e o não ser, na medida em que não são, que portanto não lhes pertence, são neutras, são talvez fantasmagorias, ou como, isso seriam os sofistas, ou como Parmênides, essas coisas que aqui estão e deixarão de estar, quando a aula terminar e todos saírem, nasceram, um dia não foram, né? Estão, portanto, na contingência do tempo, e o tempo é uma imagem móvel da eternidade, diz Platão. Imagem já é um grau de afastamento, eternidade é o tempo verdadeiro. Imagem da eternidade já é um nível de afastamento. Agora, imagem móvel, que não tem por si a imobilidade que garante a perenidade e eternidade do que propriamente é, isso é uma maneira de chutar o tempo que passa para fora do domínio da filosofia, e foi o que nós fizemos de Platão para cá o tempo inteiro, até o século XIX. Santo Agostinho fez uma belíssima tentativa de pôr o tempo
no domínio da eternidade de Deus, no seu livro A Cidade de Deus, em que há um caminho todo, depois da queda, um caminho todo da Jerusalém terrestre para a Jerusalém celeste, que encerra o tempo. Há uma história aí, que começa numa queda e acaba em glória, fim da história. Mas muito poucas outras tentativas houve de botar em história a perseguição ao ser, a Deus, à natureza, ao sujeito, de diversas maneiras com que nós, ao longo do tempo, qualificamos o que é. Então, não tenho coragem de, em relação a tudo isso, e agora que eu olhei para lá, ainda há árvores lá fora, ainda há um edifício bonito e céu. Não tenho coragem de dizer disso tudo que não é. É, mas não sei como, não sei quando, em que condições, mas é. Então, isso posto que é uma intuição, não posso defendê-la. Vou guardar para mim, vou procurar fazer dela uma ontologia, uma teoria do ser, e vou apresentar a minha ontologia. E aí a teoria das ideias, das cópias e do simulacro, que são afastamentos das cópias, a maneira como as cópias, isso aqui é uma chave, bom, ficar só com uma chave, isso aqui é uma chave. Como é que eu sei que é uma chave? Porque ela é a cópia da ideia, sem i, não é uma ideia, não é um conceito, né? Não é uma apreensão da coisa pela mente, não é, é uma cópia da ideia, quer dizer, da forma pura, do eidos, em estado puro, como se fosse um conjunto vazio, a pensar na teoria dos conjuntos, é um conjunto vazio, né? Ao qual pertence, por participação, essa chave. Essa chave não é a expressão da ideia, é sua cópia, mas há uma dialética vertical, descendente e ascendente. Essa chave copia a ideia-chave porque pertence a ela. Então a ideia de pertencer antecede em muito, e é de outra natureza, da ideia de representar. Essa chave não representa a ideia de chave, ela a copia numa dimensão que é a dimensão sensível. Então, quando Platão disse a si mesmo, no silêncio protegido da sua noite de reflexão, depois do banquete, que eu não tenho coragem de alienar isto aqui como não sendo. Reconheço que isto aqui é numa dimensão sensível, tanto que eu posso tê-la na minha mão e sentir pelo tato a sua presença. E a minha mão também é da dimensão sensível. E aquilo que faz ser essa chave como essa chave igual e diferente de toda e qualquer chave, aquilo que esta chave, quem sabe copie, quem sabe represente, quem sabe essa chave participe de uma dimensão que não é sensível, é inteligível. Então, posta a diferença, mas não a anulação de uma pela outra, entre uma dimensão inteligível, que depois chamou o mundo das ideias de Platão. Acho que é uma grosseria feita a Platão, mas que Aristóteles autoriza, né? O mundo das formas, ele chamou. Os cultores das formas como sendo um outro mundo. Bem, e era Aristóteles. Uma dimensão do real inteligível e uma dimensão do real sensível. Agora,
a falta de coragem que eu tinha de alienar todo o sensível encontra um caminho de sustentação. Eu preciso estabelecer agora uma relação entre o sensível e o inteligível. Não há dúvida, desde Parmênides, de que o inteligível prevalece. Não era assim para os pré-socráticos. Logos não prevalecia sobre physis. Nem Logos era o inteligível, a razão. Logos era a recolha. Quando se faz a colheita das uvas e se põe as uvas todas no cesto, há aí no cesto um Logos. Quando se cerca uma cidade com suas muralhas, e é dentro das muralhas que a cidade é a cidade que ela é, protegida pelas muralhas, há aí um Logos. Logos é a ordem da proteção, não é a razão. Será logo em seguida. Até simultaneamente, se nós pensarmos que os pensadores do século VI, sofistas do século V, pelo menos um, Sócrates, filósofo, que invadiu por um ano, mas que produziu um grande efeito sobre o século IV e até hoje sobre nós, né, conviveram ali, naquele melting pot do século VI para o século V, será imediatamente depois o Logos, a razão e individual. E vamos lembrar de novo, a essa altura então já pode passar por um aviso, um alerta de Heráclito. Sendo o Logos o que é comum, vão no entanto alguns homens, vai no entanto a massa, depende da tradução, supondo possuir uma inteligência particular. O que ele está dizendo aí? Não se deixem seduzir pela evidência de que vocês, como eu que estou escrevendo esse livro, possuímos uma inteligência particular, porque não é disso que se trata. Trata-se de ouvir do Logos, não de mim, que sou uma inteligência particular, que em Panta tudo é um tudo. E é a partir daí que nós nos deixamos pensar no movimento de todas as coisas, Panta, e de todas as coisas. E é assim que vamos encontrar a bela experiência, não é uma teoria, a bela experiência da verdade, da alétia, do cobrimento e encobrimento, a qual ainda preciso voltar várias vezes, né? Então, o que eu estou tentando mostrar aqui nessa primeira parte da aula é que, embora haja para nós uma evidência de que a verdade pertence ao real, do qual é a verdade, e que o real pertence à verdade que o diz, para ser aquilo que é. O real não é cru e sem palavra. O real fala e quem fala no real é a sua verdade. Isso é a expressão assim, mais grosseira do realismo filosófico. E eu prometi a vocês, imaginava que seria lá mais adiante, mas talvez seja o momento de falar um pouco na querela dos universais, que foi medieval, em dois momentos da Idade Média, mas que Platão começou num diálogo seu sobre a natureza das palavras. Por que farei agora? Ainda não decidi bem, vamos ver se faço agora. Por que faria agora? Porque eu, para retomar, e eu achava que seria rapidamente, a explicação de por que levei tanto tempo para qualificar esse curso na sua diferença em relação aos cursos sobre a verdade que eu dei anteriormente, por que colocar o real em cena de uma maneira privilegiada, se afinal de contas real e verdade precisam se encontrar, e que esse é o trabalho da nossa atualidade, porque quando se diz
que nós estamos pós qualquer regime possível de verdade, que é o pós-verdade, quer dizer, nós estamos pós, não se trata mais de discutir, já disse isso aqui muitas vezes ainda vou dizer, não se trata mais de discutir de que verdade se trata, se a verdade está em crise, se a verdade que está em crise é aquela que desde a Idade Média nós recolhemos como adequação da coisa ao intelecto, do intelecto à coisa. Depois, modernamente, já a coisa saiu fora e era adequação do intelecto à coisa, mas não da coisa ao intelecto, com restrições, pense-se em Berkeley, etc. Não se trata mais disso, trata-se de que tudo isso está superado pelo fato de que hoje os fatos objetivos valem tanto quanto qualquer outra opinião. Nós estamos no reino da opinião, da utilidade, do consumo, que nos lembra demais o século V dos sofistas, agora com características bem distintas, e não é dizer os sofistas voltaram, o Gilberto gosta disso, escreveu um belo trabalho sobre isso, né? Mas a gente tem que pôr certas reservas aí. Naturalmente, quem como ele trabalha com desinformação, com fake news, né? Pode, deve até, e dá consistência e legitimidade a esse pensamento. Os sofistas vieram se vingar. Não é bem assim, não é totalmente assim, que o espírito sofístico que está presente hoje nem tem dúvida, nas narrativas, nos discursos que não são mais de verdade, que são de convencimento, nem tem dúvida. Mas não é a mesma conjuntura, não é o mesmo paradigma, não é o mesmo momento da história. Então, haverá aí diferenças, mas não é o que vem ao caso. O que vem ao caso é que nós estamos pós qualquer possibilidade de pensar na verdade, a verdade, pela verdade, de a defendermos, sem nos apresentarmos como ressentidos e reativos, sem termos qualquer condição propositiva, positiva, dar sinais. O Deus de quem é o oráculo em Delfos não afirma nem nega, mas dá sinais. Bom, dar sinais positivos e negativos, não afirma nem nega, positivo e negativo. Não se dá mais sinal quando tudo é negativo. E pós-verdade quer dizer isso. Nós estamos empenhados em dar um sinal positivo. Se ele puder aparecer, outra história começará, ou alguma coisa a que não se dará mais o nome de história, mas é como a gente vê nos filmes, o sujeito está ali, parece que morreu, é só aquela linha reta, mas tem alguém que não desiste. Tem um médico que quer dizer, bom, eu vou né? Vou chamar a hora agora, é 1h20, houve a morte a 1h20 e tal, mas o outro médico está ali e de repente, pip, 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 ele não tinha morrido. Eu queria que nós fôssemos esses médicos, que não desistíssemos da verdade. Pode chegar um momento em que isso se revele de tal maneira utópico, e que a utopia, as utopias que desapareceram do nosso horizonte, que finalmente nós nos convençamos de que não há mais horizonte para a utopia, que as distopias dominam e que o futuro se empobreceu extraordinariamente e pertence à ordem das catástrofes, podemos desistir e fazer outra coisa, não sei, voltar para a poesia, se ainda há lugar para a poesia, como Veríssimo tinha aquela parte, às vezes, das colunas dele, poesia numa hora dessas, né? Bom, dá esse sinal positivo. Então, deslocar o inquérito, a pesquisa, os estudos, do plano da verdade para o plano do real, sem nunca esquecer que eles são associados, mas que essa associação deixou de ser evidente, deixou de ser clara no seu modo de ser, no seu modelo, né? Deslocar para o real, talvez nos leve, eu diria, necessariamente a uma compreensão inicial, a ser depois
debatida, combatida, combalida, haver, né? De um modelo realista do real, do que é real, e do que junto com ele é então a possibilidade da verdade. Se nós conseguirmos capturar alguma coisa nessa movência, eu disse, Platão no século IV, no século XI, houve lá Guilherme de Champeaux vou me lembrar do nome dele, que colocaram o problema de uma maneira que não foi bem a de Platão, mas estava lá. E depois, no 13, do 13 para o 14, Santo Tomás, Duns Scott, sobretudo Guilherme de Ockham, e na virada para o pensamento moderno, né, houve momentos em que a questão que se colocou foi: o que é que vale um universal? E universal é um conceito, uma palavra. Um conceito deve valer para todas as coisas das quais ele é o conceito. Entende-se por conceito a máxima abstração que captura, já foi definido assim, o conceito é a apreensão essencial da coisa, que captura aquilo que a coisa é, ela mesma, ou do modo que ela é, como cópia, enfim, se trata de Aristóteles, ou se trata de Platão, ou como for. Várias formas houve de caracterizar um conceito. O que sempre foi certo é que o conceito é universal. Se ele não valer para todas as maçãs, o conceito de maçã não valer para todas as maçãs, ele sequer é um conceito. Se só valer para as maçãs vermelhas, bom, então ele será um conceito de maçãs vermelhas, mas já perdeu um bocado de potência aí, porque vermelho é uma qualificação sensível, e o conceito é o máximo de inteligível, é ele que permite a definição. Quando se obtém o conceito, em seguida se analisa o conceito, quer dizer, se desdobra o conceito nas suas partes, e essa é uma definição. Isto é tal coisa. Então, um conceito, assim como a palavra maçã, deve valer para todas as maçãs, e não para algumas maçãs e alguns mourões de cerca, ou alguns arames farpados. Não é possível. Na linguística moderna, pensem só em Saussure, existe o referente, que é externo à linguagem, ele é apreendido numa imagem mental, como disse Saussure, outros qualificaram de maneiras diferentes, né? Signo, bom, estou pensando no Peirce agora, já sim signo, sim categoremáticos, lembrando lá atrás Guilherme de Ockham, mas signo, índice, símbolo, diversas maneiras há uma apreensão do referente externo que é o real. Isso é o significado. Essa relação é motivada. O significado é o significado do referente externo, que se expressa o significado num significante, por exemplo, maçã. Esse significante já não é motivado, porque o significado maçã não tem nome. Ele é o significado do referente externo àquela fruta. Quem lhe dá nome é o significante, maçã, mas podia ser pera, e podia ser lápis. Isso tem a ver com a arbitrariedade da linguagem, das línguas. O significante
maçã em português é Apfel em alemão, pomme em francês, manzana em outras línguas, né? É um significante. Ele já não é motivado pelo significado. E ele é totalmente arbitrário em relação ao referente externo. Há aqui um problemão, porque as coisas que se dizem são o dizer, o significante, é arbitrário em relação à coisa da qual ele é dito. No entanto, essa arbitrariedade é resgatada pelo fato de que o significado do qual o significante é a expressão é totalmente motivado pela coisa externa, que Saussure chama o referente. Então, na fundação da linguística moderna, da linguística, da semiologia, língua e fala, significante, significado, conotação, denotação, paradigma, sintagma, nós temos não digo encerramento, mas uma forma moderna que se quis completa, depois tomou o pau dos funcionalismos, dos estruturalismos, mas que se quis completa de uma polêmica de milênios, que se pôs dessa maneira: o que vale um universal. O conceito maçã corresponde à maçã real? A palavra maçã, que tem a tarefa de exprimir o conceito maçã, mas também de ser o nome da coisa maçã, pertence naturalmente à coisa maçã? Ou esse pertencimento é meramente convencional? Então, num diálogo em que essa questão é colocada, Fédon, estão Sócrates, Fédon e Hermógenes, que é um discípulo dos sofistas, no teatro de Platão, ali naquele diálogo, um discípulo dos sofistas. E a pergunta que se faz é exatamente essa: a forma não é o que vale um universal? Essa é a fórmula, é a forma medieval. A pergunta é se a palavra maçã, vou ficar com essa, a palavra maçã é o nome da coisa maçã. Expressa, portanto, o que a coisa maçã é. Entende-se que isso passa pelo conceito, mas esse desenvolvimento é mais Aristóteles que fará. É um trabalho todo de abstrair da maçã sensível sua maçanidade, que é finalmente o conceito que se expressa numa definição. Platão ainda não está aí porque ele está no mundo sensível e as ideias não estão aí presentes nessa pergunta. Se o nome, maçã, é conveniente. Convenire é vir junto com. Se é conveniente, a coisa maçã. Aliás, se pode dizer isso, a coisa maçã. Simultaneamente a se dizer a palavra maçã. Se a palavra desperta a coisa, vamos dizer, esse é as palavras e as coisas de Platão. E é uma longa discussão. Ele começa logo dando naturalmente, Fédon defende a posição que depois chamou realista, e a resposta é sim, pertencem-se. E Sócrates tem uma tendência nessa direção também. E Hermógenes defende a posição contrária, que as palavras designam por convenção, são um acordo, portanto, que vai se chamar, na Idade Média, a posição nominalista. Um nome é nome de outro nome. É uma convenção entre nomes, feita pelos falantes. Claro. E tem logo uma gozada dada em Hermógenes, que era um homem lento, um pouco gordo,
lento. E Sócrates ou Fédon. Sócrates, porque essa ironia socrática. Ele diz: olhe, Hermógenes, se as palavras não forem convenientes às coisas, você não deveria se chamar Hermógenes, porque Hermógenes significa o gerado por Hermes. E Hermes, Mercúrio dos romanos, é o deus mensageiro, o deus da velocidade. Ele tem asas nas sandálias e no elmo, para se deslocar com grande velocidade. E você, ao contrário, você não corresponde a essa descrição, né? Então isso nos coloca aqui numa posição interessante. Pode ser que seu nome seja realmente apenas uma convenção, ou pode ser que você devesse ter outro nome. Mas como assim ter outro nome? Porque às vezes os nomes se enganam em relação às coisas. Por exemplo, mas isso já está numa parte bem mais avançada do diálogo. Por exemplo, o filho de Príamo, a Guerra de Troia, que nós chamamos, porque é assim que Homero o chama, Heitor. Heitor é a palavra que se usa para designar o filho de Príamo, que era o rei. Portanto, o filho dele era o príncipe. Como príncipe, ele está à frente. Príncipe é isso, é o primeiro. Ele está à frente. Na guerra, na batalha, ele é quem defende as muralhas. E o seu nome, e assim os homens o chamavam, deve ser Astyanax, aquele que defende as muralhas. As mulheres levavam em consideração o lugar do seu nascimento, que era um rio, Scamander, era um rio, e como se sabe, as cabeceiras do rio, de qualquer rio, são deuses, não é que sejam só divinas, são deuses. Então deram a Heitor o nome Scamander. Ora, esse ora é claro, ora, os homens têm razão, porque Heitor é um guerreiro. Qualquer pessoa que nascesse ali na cabeceira do rio podia levar esse mesmo nome, mas só Heitor pode levar o nome de quem chefia e defende as muralhas. Então, o nome de Heitor, o nome verdadeiro de Heitor é Astyanax. E, enfim, isso é uma grande polêmica, né, sobre o nome próprio. Se o nome designa uma coisa, mas isso significa também se perguntar se toda a palavra é um nome. Se toda palavra significa todo significante, né, em termos saussurianos, é o nome de uma coisa. O Saussure diria, sim, é o nome porque passa pelo significado, embora como significante seja imotivado, porque cada língua tem uma palavra diferente. Mas ele não está fazendo aí, Saussure, a distinção entre palavra e nome. Platão estava fazendo. É possível ou não conhecer o nome de uma coisa. Se é, então, a relação entre a linguagem, os nomes e as coisas é uma relação real. E mais tarde pode-se dizer, então, o nome, e acrescentou-se o conceito, tem a natureza da realidade da coisa que ela nomeia. Se não é assim, então, uma palavra nunca é nome da coisa que ela pretende nomear, mas não nomeia. Nós podemos decidir isso. E ele concluiu, Sócrates, não podemos. E sabem por que não podemos? Sabem lá os interlocutores, sabem vocês, né? Isso foi uma surpresa
um choque agradabilíssimo quando eu li pela primeira vez esse diálogo. Nós não podemos decidir isto enquanto não tivermos decidido se quem tem razão é Parmênides ou Heráclito. Isso é lindíssimo, né? Parmênides ou Heráclito. Se for Parmênides, e tudo, portanto, se beneficia, porque para Platão isso é um benefício, se beneficia de uma estabilidade, então, que uma palavra possa ser o nome de uma coisa é uma probabilidade. Se, no entanto, como quer Heráclito, tudo flui, uma palavra nunca chega a tempo de designar a coisa que já não está mais aí. E, portanto, a relação entre as palavras equivale, ela é decidida pelos falantes, não é dito assim pelos falantes, porque isso é moderno, ela é decidida por quem usa a linguagem e é, portanto, de natureza convencional. E aí sim, Hermógenes, você pode se chamar Hermógenes. Essa é a palavra que designa você, mas, se Parmênides tem razão, não é seu nome. Vamos nos encontrar amanhã aqui, nessa mesma hora, e continuar esse diálogo, e não continua. Não temos esse diálogo, a continuação desse. Para mim, isso não é nem uma proposta que eu faço, para meu uso pessoal, eu vejo que tem uma sequência entre esse diálogo, o Teeteto, que fala do conhecimento das coisas sensíveis, se uma opinião pode ser verdadeira, que é do sensível que está se tratando, né? A maçã. E depois o sofista, que eles fazem uma série, não estão mais discutindo a questão de nome, palavra e coisa, mas fazem uma série. Se vocês quiserem ler em sequência, depois me digam se isso faz algum sentido. O que estava sendo posto aí em questão? O estatuto da realidade a partir da linguagem. Uma maçã é uma maçã em si mesma, de tal modo que a palavra maçã pode ser seu nome se capturar o si mesmo da maçã, ou a maçã é algo que não se designa pela palavra maçã. Nós sabemos que esse algo existe, mas não sabemos seu nome, porque os nomes são nomes de nomes. Como Drummond diria, estão em estado de dicionário. É o conselho que ele dá ao poeta, digamos, ao jovem poeta, como o Rilke, né? O conselho que ele dá ao poeta: penetra surdamente no reino das palavras. Elas aí estão em estado de dicionário e aguardam. De novo, de memória, e portanto isso não é uma citação exata, mas a ideia é essa. Drummond era um nominalista. Brincadeira, não sei. Então, a questão que estava sendo posta ali, pela primeira vez, era se o real é de tal maneira ele mesmo que pode ser designado por uma palavra que seja seu nome. Se essa questão tivesse sido suscitada por Aristóteles, e foi, mas Platão veio antes, tivesse sido suscitada primeiro por Aristóteles, nós teríamos uma resposta mais fácil. Mas ela foi suscitada por Platão. E Platão estava na luta entre a dimensão sensível e a dimensão inteligível do real. Continuo me recusando a pensar que Platão viu dois mundos, o mundo das ideias e o mundo da sensibilidade, do sensível. Real, propõe, né? Real é, para Platão, foi para Platão, o conjunto das formas e suas cópias, de tal modo que mesmo o desvio dessas cópias, os simulacros, tendo a possibilidade de ser, ainda que apenas uma vez,
deve-se deles dizer que são. Ora, essa é a época em que, quando se diz real, está se dizendo ser. Deve-se dizer que são, significa mesmo um simulacro, que é o máximo de deformação. O simulacro de 5º grau é o máximo de deformação. Deve-se dizer dele que é, e que, portanto, é real. Não ilusório, não irreal, não é não ser. Vamos imaginar aqui, eu estou numa situação real nesta sala 140. Estou numa situação de cópia aqui na tela. Mas vocês estão me vendo, como nós aprendemos a dizer, durante na pandemia nós estamos durante a quarentena, que foi muito curta, mas nós fizemos fortemente, não é? Vocês estão me vendo em tempo real, isso que se chama síncrono. Vocês estão me vendo remotamente, mas sincronamente. Há aqui uma dimensão que se desvia do real presencial desta sala aqui, com as pessoas que aqui estão, incluindo eu, mas que copiam da melhor maneira possível isto que aqui se passa. Vocês estão vendo a imagem, vocês estão ouvindo a voz, vocês estão acompanhando os gestos, eu uso muito as mãos, os gestos que sublinham as palavras, a entonação que acentua, que recolhe essas palavras e esses gestos. No entanto, isso é uma cópia. Um pouco acima dessa tela em que isto se passa, há o meu iPhone. O meu iPhone, nesse momento, está apenas me copiando, não vocês, não a sala. Ele vai servir para ir para o YouTube. E para pessoas que não estiveram aqui, nem na situação real, nem na situação de cópia, remota, mas síncrona, em que vocês se encontram, vão ver numa dimensão que é um simulacro, é um afastamento do que se passa aqui e aí. Mas é um afastamento que remete ao que está se passando aqui, não aí. Ele não está copiando a tela onde vocês estão e só eu vejo, o resto da turma não vê. Nós estamos aqui um pouco na situação do uso que Foucault faz nas Palavras e as Coisas, do quadro de Velázquez, Las Meninas, né? O quadro é um quadro, bom, em que um pintor está de frente para uma tela e nós que estamos fora da tela e que a vemos como um quadro, vemos a tela que o pintor está pintando só pelos fundos, não vemos o que ele está pintando, que é importante para organizar a tela toda, enfim, e Foucault vai adiante aí, mas que eu não vou repetir. Nós estamos um pouco nessa situação. A turma que está aqui presente vê os fundos da tela em que vocês estão presentes e que eu vejo. Vocês me veem como cópia, eles me veem como realidade. Quem me verá por causa da cópia de mim que está sendo feita e que não é a cópia dessa tela em que vocês estão, nem é a cópia dessa sala em que estão presencialmente os seus colegas, que me verá no YouTube, está nem sincronamente, nem remotamente, na medida em que esse remoto complementa o síncrono. Eles estarão assíncrona e remotamente, mas remotamente na dimensão da assincronicidade. Portanto, poderão ver a qualquer momento, poderão ver e interromper, voltar. Isso é um simulacro e, no entanto, é real. Não é uma fantasmagoria, é real. E a questão de se uma palavra pode ser o nome de uma coisa, a coisa sendo real. Se uma palavra, quer dizer,
que é uma imagem fônica, né, dessa coisa, de fato a diz a quem a ouve, é uma questão que atravessou e continua atravessando, se nós associarmos a essa discussão filosófica o comportamento da ciência moderna, totalmente dominada pela matemática, por uma linguagem totalmente formal e não realista. E hoje, o acoplamento tecno-científico, a ciência tecno, a discussão não está encerrada. A discussão do realismo e do nominalismo não está encerrada. É por isso que eu a trago para cá. Nesse momento em que está, suponho, suficientemente demonstrado que para convivermos com a dor e o susto, a surpresa que move o pensamento, Sócrates nos ensinou, o espanto que move o pensamento, da pós-verdade, de estarmos vivendo nessa possível mudança de regime civilizacional, ao qual a verdade e o real não pertencerão mais. Isso é extraordinário e impensável. Nós não temos as palavras para dizer isso, ainda não temos. E quem lida com isso como uma certa obviedade não precisa dessas palavras, porque não está pensando isso, porque isso funciona, produz resultados, é eficaz, pode ser consumido. Então nós estamos nessa charneira, a cavaleiro da pós-verdade, e eu propus então a questão do real para ver o que nós puxamos até a nossa época. E a questão dos universais se põe aí como um guia para nós entendermos que quando se diz real, diz-se ambiguamente. Aristóteles disse que ser se diz de diversas maneiras, Polakos, de diversas maneiras, né? Eu estou propondo aqui, o real se diz de duas maneiras, pelo menos duas. Há uma terceira ali, o conceptualismo, mas duas maneiras, a realista e a nominalista. No século XI, Rosselino, lembrei o nome, Rosselino, formulou a primeira resposta nominalista para a questão dos universais. Questão que se formula como o que vale um universal, o que vale um conceito, o que vale uma palavra. Mas o que é que vale num conceito ou numa palavra? É o real. É o real que o conceito conceitua e a palavra designa. Então, os universais não são universais de si, são universais de algo que não é universal. Eles, o conceito e a palavra, servem a isso e a todas as outras coisas, sem o que a verdade se torna impossível. E o caos se instaura e os sofistas têm razão. Então, Rosselino Aristóteles tinha chegado na Europa nesse momento. Quando se fez o encontro de fontes, da fonte grega do ser, da razão, da filosofia e de Deus, da fé e da religião, se fez um encontro tenso, paradoxal, explosivo. No século I e II, século dos padres apologetas, quer dizer, aqueles que anunciaram uma nova cultura e a defenderam. Aristóteles não estava presente, estava lá em Bizâncio, onde ele, Platão, a medicina grega, a astronomia, a geometria, estava tudo conservado. O centro cultural da Grécia tinha se deslocado para a Turquia,
tinha atravessado o Bósforo e estava tudo conservado, gregamente conservado em Bizâncio, por causa do que depois da morte de Alexandre o Grande, do qual Aristóteles tinha sido o preceptor, houve de caça às bruxas e, enfim, de desacordos agudos, né? Na Grécia, cuja capital cultural vinha sendo Atenas, deixou de ser. Estava lá, estava guardado. Não estava no Ocidente. Quem estava no Ocidente, já a essa altura, o Ocidente latino, eram os estoicos, epicuristas, os céticos. A terceira versão da Academia de Platão foi regida pelos céticos, aqueles precisamente que faziam a crítica ao dogmatismo platônico aristotélico, foram os céticos. Ironias da história, inclusive da filosofia. Mas os estoicos, sobretudo esses, porque esses tiveram inclusive influência e boa recepção na cultura que estava surgindo, a cultura cristã. A filosofia, a teologia cristãs, seu modo de enfrentar tanto a filosofia grega e os princípios de identidade, não contradição, ter ser excluído, de Aristóteles, que são incompatíveis com a trindade de Deus, com a encarnação e com a ressurreição, e com essas mesmas teorias, que levaram o nome de dogmas. Naquele momento, dogma ainda possivelmente dizia o que o seu radical indo-europeu diz, doc, onde vem docente, onde vem doutor, doctor, e que expressa que há algo para ser ensinado e aprendido, não empedrado, congelado, como depois veio a ser. Hoje, dogma é uma palavra maldita, e ser dogmático já é uma maneira de ser excluído das rodas de shopping que se queira discutir alguma coisa de futebol que seja. Torcedor do Vasco. Desculpe os torcedores do Vasco. Essas três grandes teorias foram votadas em concílios, em congressos, portanto, né? Onde foram defendidas com bons argumentos, e decidiu-se a trindade de Deus a partir do amor, e a encarnação a partir da trindade, e a ressurreição a partir da teoria, que essa venceu por muito pouco, de que Jesus, o Messias, Maciar, Christos, o ungido, tinha duas naturezas simultâneas, era inteiramente Deus, inteiramente homem, portanto, ao mesmo tempo morria e não morria. Isso batia diretamente com o script judaico de Deus, né? Ameaçava o Deus único, o monoteísmo, com uma espécie de politeísmo de três termos, que seria um acordo, houve essa acusação, ser um acordo com os romanos, que eram politeístas, três deuses, vamos dizer, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Três deuses. E não foi assim, não foi pensado assim pelos cristãos. Depois que Deus, que um homem seja Deus, é totalmente impossível, porque o Deus dos judeus não entrou na história, ele se retirou no sétimo dia. Ele foi descansar, quer dizer, depois de tudo criado, nada mais a criar, ele saiu do mundo, ele saiu da história. Apareceu poucas vezes, e não como ele, como sarça ardente, como outras coisas, ou através de seus anjos, representados, portanto. E que Deus possa morrer. São Paulo caracterizou isso como um escândalo para os judeus. Escândalo não é a pedra onde a gente tropeça. Um escândalo para os judeus e uma irrisão para os gregos, uma desrazão completa. Bem, então a tensão extraordinária desse primeiro momento, esses primeiros 2 séculos dos apologetas, depois do terceiro e o quarto, em que os grandes concílios de Calcedônia, de Éfeso, de Constantinopla, né? Outros, os
grandes concílios decidiram as grandes doutrinas, o que há para ser ensinado. 3 e 4. Santo Agostinho, no 5º. Santo Agostinho se dizia um platônico. Neoplatônico, nós dizemos hoje, por causa da escola neoplatônica, que foi da época 2 para 3, um pouco da época. Neoplatônico, que é um platonismo atravessado por uma religiosidade que Platão não reconheceria da forma como foi trazida ali, e que não era cristã, estritamente, era grega, mas cristamente Santo Agostinho recolheu. Mas Aristóteles não estava. Havia um Aristóteles de Porfírio, que era uma leitura neoplatônica de Aristóteles. Havia um pedaço da ética e pouca coisa mais, acho que uma carta, pouca coisa mais. Aristóteles veio quando, no século VI, 622, o dia, o momento da revelação, da égira, da revelação, que o arcanjo Gabriel, se não me engano, fez a um árabe analfabeto, Maomé, que ele recolheu, transmitiu, houve uma tradição oral grande aí, até que foi fixada num livro, as suratas, quer dizer, são partes, são como fragmentos, não contam uma história como a Bíblia judaica e a Bíblia cristã, em torno do qual se unificou o povo daquela península arábica, a Arábia Saudita mais ou menos, que vivia em guerra, e que depois resolveram se expandir, podiam não ter, resolveram se expandir e foram a Bizâncio. A Arábia Saudita invadiu a Turquia, e lá encontraram Aristóteles, e Platão e todos os outros, mas Aristóteles era a grande novidade. Levaram para Bagdá, a capital, né, do califado, traduziram, interpretaram, comentaram e resolveram invadir a Europa pelo sul. Vieram pelo norte da África, que é até hoje onde há mais muçulmanos. Essa coisa que se faz para identificar árabe com muçulmano e muçulmano com terrorista, né, é duplamente errado, sendo que no caso é eticamente condenabilíssimo. O maior número de muçulmanos está no norte da África. O país mais muçulmano é a Indonésia. Bom, mas invadiram a Europa pelo sul, pela Andaluzia, pelo Algarve, encontraram um bom bispo que criou uma escola de tradutores em Toledo com cristãos, judeus e muçulmanos que traduziram a filosofia, a medicina, enfim, grega, astronomia, traduziram Aristóteles, traduziram e interpretaram o grande intérprete de Aristóteles, chamado o Comentador, que foi Averroes, que não é dessa época aí, estou falando do século IX, X, né? Não é dessa época, mas é espanhol. Averroes foi espanhol. Quando se dizia o Comentador, era Averroes. Quando se veio a dizer mais tarde, era Averroes, não precisava dizer o nome dele. Quando se dizia o filósofo, era Aristóteles, também não se precisava dizer o nome dele. E guerreiramente os árabes continuaram tentando conquistar a Europa, foram bloqueados pelos franceses em Poitiers, regrediram, ficaram na Espanha, criaram lá uma civilização pujantíssima, extremamente avançada em relação àquela civilização goda, né, gótica daquele momento, decorrente das tribos germânicas, que não tinham tradição nem grega, nem judaica, nem cristã, nem coisa nenhuma, mas os árabes tinham os gregos. E acabaram, Aristóteles acabou chegando no centro da cultura europeia no momento, chegou na Sorbonne, chegou na Universidade de Paris, e de lá irradiou. E no século XI ainda era mal visto e, em certa medida, condenado, mas ensinado. Chamavam-se seitas as escolas que ensinavam Aristóteles. Mas as pessoas iam atrás de aprender Aristóteles, que aí era a lógica, a dialética, a retórica,
um pouco o trivium, quer dizer, as 3 disciplinas básicas, não entrava ainda nos estudos dele sobre natureza, muito menos na metafísica, né? Sempre digo que se Aristóteles tivesse entrado na Idade Média pela metafísica e não pela lógica, o mundo seria outra coisa, mas entrou pela lógica. E no século XII foi tolerado e no século XIII tornou-se obrigatório. É o século de Santo Tomás, da grande síntese tomista. Aliás, Alain de Libéral, que é o grande estudioso de Idade Média hoje, ainda vivo, é a minha idade mais ou menos, acho que é até um ano mais moço do que eu, no Collège de France, não gosta que se diga que Santo Tomás fez uma síntese do pensamento de Aristóteles com o que corria na época. Bom, então retiro a palavra síntese. Mas fez um grande, a sua suma, vou usar a palavra suma, então, a sua suma teológica é um Aristóteles poderoso. Então, nesse momento, a questão do real estava no ping-pong, estava pingando na mesa. Saúde. Não era a questão para Santo Agostinho, não tinha sido a questão para os padres apologetas, para os anteriores. A grande questão era a das relações entre a razão e a fé. As verdades da razão, as verdades da fé, que por serem reveladas são superiores, mais obscuras e para a razão humana eventualmente contraditórias, e que precisavam do trabalho da razão para esclarecer onde houvesse obscuridade e eliminar contradições onde parecesse haver contradições, de modo a tornar transmissível, ensinável, aquela combinação tão tensa entre fé e razão, que vieram a constituir a pedra fundamental da nossa cultura. E até hoje, vejam a invasão do espaço público pelas religiões e os projetos de poder que as religiões têm hoje. Não saiu de cena, mudou muitas vezes de figura, né? Mas esteve na cena. Então, aquela resposta de que eu gosto tanto de Tertuliano, né? A quem possivelmente alguém perguntou, mas ô Tertuliano, um homem tão inteligente como você, como é que acredita nessas coisas absurdas? E ele respondeu, credo quia absurdum. Acredito porque são absurdas. Se não fossem absurdas, eu conheceria, como qualquer grego. É porque são absurdas para a razão, e, no entanto, verdadeiras do ponto de vista de uma verdade revelada e não conquistada por mediações de raciocínios, não logicamente conquistada, é que eu creio. Agora, demonstro pela razão, mas demonstro de um modo tal que tem a limitação da razão e não chega à altura das verdades da fé. Então, a questão do real não era a questão até o século XI, em que Rosselino, pequeno filósofo, mas fez isso, definiu que a linguagem, os universais, são apenas assim ele disse, flatus vocis. Flato para nós hoje, né, tem um sentido bem preciso e mal cheiroso, mas era uma emissão de voz, era apenas um ruído vocal e não dizia nada sobre o que as coisas são. Foi a primeira formulação, Rosselino de Compiègne, foi a primeira formulação nominalista, e esses, os seus discípulos, foram chamados os nominales mesmo. Depois correu um tempo, até que no século XIII se tornou uma questão principial, quer dizer, ela precisa ser resolvida primeiro, para que a filosofia possa tocar adiante. E Guilherme de Champeaux dizia o contrário, que os universais
pertencem às coisas das quais eles são os universais. E a grande questão que ficou ali pré-formulada e depois desenvolvida na Idade Média, estamos no começo da Idade Média, para efeitos de uma história da filosofia, é preciso ressaltar isso. A Idade Média começa, para mim, em momentos diferentes, segundo se esteja fazendo uma história econômica, ela coincide com o começo do feudalismo, ou uma história política, ela coincide com a queda do Império Romano, que foi no século V, ou uma história dos paradigmas filosóficos, né? E aí ela começa quando se criaram as condições, ainda no século IX, com Scoto Erigena, que é sempre considerado assim era um irlandês. Erigena, Erin é a Irlanda, né? E Genos era o nascido. Então era um filósofo irlandês gigantesco e que é tido assim como uma floração no meio do deserto. Não havia filosofia mais naquele momento, todo mundo repetia há 3 séculos. Santo Agostinho não criava nada de novo. Então, Scoto Erigena apareceu ali no século IX e ali começou a se preparar uma mudança para a filosofia. Então, no 10º, 11º, entrou Aristóteles. E junto com ele a questão dos universais. Eu vou voltar a Aristóteles na próxima aula, ou talvez eu ainda tenha que esticar um pouco a questão dos universais, mas em seguida vou voltar lá para trás, nesse movimento de todos os tempos. Eu disponho de todo o tempo da história a todo momento, né? Então, vim para cá, lá de Platão ao século XI, vou avançar para o XIII e vou regredir ao IV de Aristóteles, que deu o cerne da resposta realista. Só quero mostrar a vocês que houve as duas, a realista e a nominalista. A formulação mais acabada da resposta realista foi a de saber, era uma questão, foi a de saber se os universais existem. A questão é essa, eles têm existência real, né? Eles têm existência real, existem ante rem, antes da coisa, da qual elas são o nome e o conceito, serão, in re, na coisa, como sua essência, da qual elas são o conceito e o nome, ou post rem, depois da coisa. Se a resposta for existem antes da coisa e na coisa, nós temos uma posição realista. Os universais colam-se, até porque as antecedem e depois estão nelas. As antecedem porque todas as coisas foram criadas e os universais estão na mente de Deus, né? Temos aqui a resposta realista. Se responde existem post-rem, quer dizer, depois das coisas, não pertencem às coisas, são, como o grande nominalista, já do século XIV, Guilherme de Ockham disse, uma questão de semiologia, não uma questão de ontologia. Uma rosa é uma rosa é uma rosa. Ele foi o primeiro a dizer isso. Uma rosa é uma rosa é uma rosa. A palavra rosa é uma questão de semiologia, não é uma questão de ontologia, não é o nome da rosa. O nome da rosa não expressa como palavra o que a rosa é ontologicamente. A gente sabe o que ela é por outro regime, se for o caso. Sim, eu vou ter que falar nisso, claro, porque vai estar tratando do real, né? Então, essas são as duas grandes compreensões da relação entre o real e a verdade, porque os universais, conceito e palavra, são a carne da verdade. Aquilo que se diz do real quando se conceitua, o nome que se dá ao real quando se designa, são as formas da verdade, as formas lógicas e gramaticais, lógicas e retóricas da verdade em relação ao real, às coisas. Então, há uma resposta realista, há uma resposta nominalista. Eu vou esclarecer um pouco mais a qualidade dessas duas respostas e já adianto o deslocamento que eu me senti constrangido a fazer
da história da verdade para uma compreensão do real, tal que a verdade possa dela ser sacada segundo aquela estrutura meio hierárquica da experiência ética, quer dizer, do ethos de uma época. Nós estamos numa época cujo ethos está expresso na pós-verdade e nas distopias, possivelmente, haver a experiência, o ethos de uma época do qual sacarrolha-se um regime de linguagem, do qual se produzem, um sistema de linguagem, perdão, do qual se produzem regimes de verdade. Nós estamos numa situação tal que isto se embaralhou completamente e nós precisamos centrar no real, né, aquilo que resulta da experiência do ethos no real, para ver a relação da linguagem, portanto, dos regimes de verdade, com o real. E a questão que se coloca para nós, portanto, é a questão dos universais. Ela está vivíssima hoje, a questão dos universais. E eu adianto que a minha resposta é realista. É a única possível para nós tentarmos sair do embaraço que essa dimensão da pós-verdade coloca para nós. E é por isso que Aristóteles vai ter que ser chamado à cena, porque ele é o modelo da resposta realista, nunca superado, nem mesmo por Santo Tomás, que acrescentou coisas interessantes, mas vamos ver. Então, programadamente, Ana, por favor, anota. Eu na próxima aula vou completar, para dar um pouco mais de musculatura, né, a essas duas respostas e a extensão delas na nossa história moderna e contemporânea, porque houve uma extensão. Quando a ciência se tornou triunfante, a resposta nominalista se tornou triunfante. E o realismo aristotélico morreu, assim se poderia dizer, junto com o fim da Idade Média, ao longo do Renascimento. Vamos ver um pouco isso na próxima aula, e aí, se já for possível, vamos regredir para frente a Aristóteles e a sua compreensão do real e da verdade, das palavras e as coisas. Também Aristóteles tem um livro, As Palavras e as Coisas, que é o seu livro sobre a interpretação, Peri Hermeneias. A gente conhece mais pelo título latino, em geral não se traduz, o título latino é De Interpretatione. Esse livro de Aristóteles é um livro sobre as palavras e as coisas, sobre a interpretação das coisas pelas palavras. E ali a resposta é uma resposta realista, mas sobretudo dois dos livros da grande metafísica, aquele livro que eu considero o mais importante de toda a história da filosofia, nos trazem essa compreensão do real por Aristóteles. E é possível que a gente fique até o fim do curso aí, porque é extremamente importante para nós continuarmos no próximo semestre. É possível, não é impossível. A gente vai ficar marchando sobre Aristóteles um tempo. Nos faltam agora 4 aulas, 37, 13 e 20. Né? E aí entra o Natal e acabamos nós. E que em março a gente esteja de volta ainda com Aristóteles e podendo passar adiante. E aí o salto provavelmente vai ser de Aristóteles para hoje. Né? Vamos ver. Essa especulação de um programa proposto, não sei como é que eu boto sempre, programa tentativo, né? Indicativo, programa indicativo para o próximo semestre. Imagina, não vou nem cumprir o programa indicativo desse. Mas deu para a gente dar alguns passos, né?